Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo falar sobre Marcelo Cabo, né? Para Marcelo Cabo abrir o olho, para Marcelo Cabo dar o braço a torcer, diria eu, né? Para quem tá esperando que vai ser um vídeo metendo o pau e Marcelo Cabo detonando, tá? Não. Para mim, ontem Marcelo Cabo, ele errou e acertou. Ele errou e acertou durante o jogo, né? Então, é isso. A gente vai falar um pouco sobre o Marcelo Cabo. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 33 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube do que envolve. Então, vamos embora falar de Santa, você vai trazer o conteúdo. Pessoal, ontem Marcelo Cabo, na minha visão, entrou com o time errado. Quer dizer que ele entrou com o time errado, o time jogou mal? Não é que o time jogou mal, é que poderia ter entrado melhor, né? Todo mundo, bicho, todo mundo era unanimidade na torcida que Marcelo Cabo deveria povoar o meio-campo do Santa Cruz. Marcelo Cabo deveria colocar mais homens no meio-campo do Santa Cruz. 4 ou 5 homens no meio-campo do Santa Cruz. Todo mundo falou isso. Eu, Gondim do Cash Coral, Gera do Beberibe, Osés e Matheus 3 de Fevereiro. Todo mundo que fala, todo mundo da mídia alternativa de Santa Cruz, todo mundo tinha isso como unanimidade. De povoar o meio-campo no 4-4-2 ou no 4-5-1. Marcelo Cabo entrou com o mesmo time. Mudou algumas peças. Entrou no 4-3-3 com... todo mundo viu, né? Hel Kennedy, Totti, Eurico, William Alves, Natan, Balotelli. Aí ele mudou, né? Tirou o Gabriel Galhardo e colocou Pedro Favela. Colocou o William Júnior como meio campo. Tiaguinho, que foi uma surpresa. Renato e Thiago Galhardo, né? E o primeiro tempo foi horrível, um jogo muito feio de se ver, né? Com o Altos tendo oportunidades, o Altos mais em cima, era natural o Altos estar jogando em casa, então eles irem para cima, era natural. O Santa Cruz até que conseguiu se segurar, né? Tinha alguns sustos e tal, mas não foi... Bicho, o Altos, eu ouso dizer que o Altos jogou melhor aqui na arena do que lá em Altos. Eu ouso dizer isso, que o Altos jogou melhor aqui do que lá. Pelo menos teve mais oportunidades aqui do que lá. Porque aquele campo horrível deles prejudica até eles. Mesmo eles sabendo jogar lá e tal, bola na área, cruzamento. Eles foram melhor aqui. Mas lá, eles foram melhor do que a gente. Teve mais posse de bola, teve mais chute no gol. Enfim, principalmente no primeiro tempo. A gente tinha algumas oportunidades com cruzamento na área. Algumas, assim, chances esporádicas. A gente tinha, né? A gente tinha 3 atacantes sem necessidade. Porque a gente não chegava no ataque. Então eram 3 atacantes que não transformavam o número de ataque em chances de gol. Renato não estava conseguindo chegar, Tiaguinho não estava conseguindo chegar, Galhardo não estava recebendo bola em condições. Então, ele poderia ter mais um homem no meio campo e abdicar de 3 atacantes, mas ele preferiu entrar com esse esquema dele já tradicional. Né? Natan fez um primeiro tempo muito ruim, né? Vinha até bem nos últimos jogos, mas fez um jogo ruim. Parece que sentiu a decisão, parece que sentiu a partida e não conseguiu exibir o mesmo futebol que vinha tendo na reta final da Série D, da primeira fase e em alguns jogos no mata-mata. Aí Marcelo Cabo começa a acertar, né? Porque aqui nessa paleta não é o cara não, né? Porque essa semana meti o pau valendo ele aqui.
Mas a gente tem que falar o certo. Ele começou a acertar. Já no intervalo, quando ele tira o Natan, que ele percebeu que vinha mal, e o Alto chegava muito pelo aquele lado direito, né? O Alto chegava muito pelo aquele lado de ataque do Altos, né? O lado esquerdo do Santa Cruz e o lado direito do Altos de ataque, em cima do Natan. As principais jogadas do primeiro tempo eram em cima do Natan, né? Então o Alto chegava muito por ali em cima do Natan. Totti também muito mal no primeiro tempo, né? Mas Natan, como o Alto jogava muito em cima dele, Marcelo Cabo percebeu isso e tirou o Natan e putou o Rodrigues. E melhorou nosso problema. Melhorou nosso problema na lateral. A entrada de Rodrigues melhorou. Como eu falei no pós-jogo, eu até hoje não entendo por que Rodrigues saiu do time assim tão drasticamente. Ele meio que saiu para não ser mais utilizado. Marcelo Cabo preferia colocar o Vinícius Silva, né? E ontem ele apareceu com o Rodrigues. Então já consertou esse primeiro defeito da gente, né? Depois, no decorrer do segundo tempo, Marcelo Cabo faz o que era para ele ter feito desde o começo da partida. Ele tira Thiaguinho do time e insere Gabriel Galhardo. Aí muitos falam, não, Nora, mas ele pode não ter colocado o Galhardo de frente porque ele pode não aguentar o jogo todo. É um argumento. Mas tem outros volantes daí, pô. Tem outros volantes, né? Tem o próprio Jonatas Paulista, quem sabe o João Pedro ali para como terceiro homem de meio. Enfim, eu preferi o Gabriel Galhardo. Mas o argumento de que ele não aguenta o jogo todo é válido, né? Mas ele poderia povoar o meio campo sem ser o Gabriel Galhardo. Ou botar o Gabriel Galhardo quando cansasse, botava outro meio, outro volante. Mas eu entendo que ele deveria ter povoado o meio desde o começo. Quando ele tirou o Thiaguinho e botou o Gabriel Galhardo, o Santa Cruz começou a ganhar o meio campo. Quem fez uma baita partida ontem também foi Favela. Favela começou o ano como provável titular. Aí entrou muito nervoso naquele jogo contra o 13, o primeiro jogo da Série D. Entrou muito afobado, não sei se era assim, muita expectativa de jogar para um time grande e tal, não sei. Mas ele entrou, levou logo um amarelo, passou de ser expulso, tava muito, assim, nervoso. E depois daquilo ali, ele perdeu espaço. Porque Gabriel Galhardo já naquele jogo entrou muito bem. Então já tirou a vaga de Pedro Favela. Pedro Favela virou reserva nesse time até agora, praticamente. Né? Até ontem. Que o Favela voltou a ser titular ontem. Né? Então, o Favela jogou muita bola, correu muito no meio campo. Ele fez o que o Gabriel Galhardo tinha que estar fazendo, né? Que era dar o apoio a Balotelli na marcação e tentar sair para o jogo. Mas no jogo como ontem, o mais importante era dar uma sustentação ao meio campo junto com o Balotelli, né? Aí ele correu muito. Quando o Gabriel Galhardo entrou, o Santa Cruz começou a ganhar aquela segunda bola que estava sendo muito do Altos, como foi aqui também na Arena do Altos. Então Marcelo Cabo conserta o Santa Cruz dentro do jogo. E por que eu falo? Deixa de ser teimoso, Marcelo Cabo. Abre o olho, Marcelo Cabo. Que é que ele poderia entrar já desse jeito. Não precisa sofrer. Não precisa sofrer para poder mudar. Né? Todo mundo falou isso, até o Cabral Neto, né, que é o comentarista da Globo, disse: o Santa Cruz povoou o meio campo e encontrou mais tranquilidade quando fez isso. Então o Santa Cruz poderia povoar o meio campo já desde o começo da partida. Mas Marcelo Cabo parece que é refém de um esquema que, se ele não entrar com esse esquema, ele não tem convicção de que o time dele vai bem. A impressão que dá é essa, né? Então ele para mim entrou errado, errou aí, mas consertou o time no meio do jogo, tirando Natan, tirando Thiaguinho, trazendo o Gabriel Galhardo, povoando o meio campo. Depois ele tira o morto de espírito do Galhardo do jogo, do Thiago Galhardo, bota o Giovani para dar mais uma velocidade do lado esquerdo. O Renato fica meio que como centroavante, que foi na hora que ele perde aquele gol, né? Aquele gol de cego que ele perdeu, ele já tava ali como o 9, digamos assim, né? Então, pro próximo jogo pode-se pensar em quê? Numa dobra já, né, com o Giovani e o Rodrigues na ponta,
Como o melhor Santa Cruz foi desse jeito. Com o Rodrigues na lateral, fazendo a dobra com o Giovani. Né? Do outro lado era o Israel, mas o Israel não joga mais, né? Era o Israel e o Thiaguinho. Depois da saída de Israel, o time caiu muito. Então é isso, galera. O vídeo aí, pro Marcelo Cabo deixar de ser teimoso, aí nessa questão, né? Pra dizer que ele errou tudo ontem, não. Ele errou, mas acertou, né? Meti muito o pau nele aqui, disse que ele deveria ter caído contra o Horizonte e continuo com o meu posicionamento. Mas agora é ele. Espero que Deus ilumine ele, que ele mostre que ainda é... Ontem eu fiz um vídeo essa semana falando. Marcelo Cabo, mostre que você ainda é técnico. E ontem ele mostrou. Que entendeu, ele mostrou que entendeu a dificuldade do time e consertou, mesmo durante o jogo. Né? Mesmo durante o jogo. Ele percebeu, né, estudou o defeito e consertou o defeito com os jogadores. Então é isso, vamos embora. Espero que Deus ilumine ele, que ele monte um time avassalador, que goleie o América aqui no primeiro jogo do mata-mata. Então é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis, valeu.